Vamos orar pela vida do servo de Deus, pastor Gabriel. Pai, te apresentamos o teu ungido mais uma vez. Usa ele de uma maneira toda especial. Usa, ó Pai, a sua mente, as suas faculdades mentais. Que ele possa ser utilizado em tuas mãos mais uma vez, com o poder da tua palavra, que sairá como flecha em nossos corações. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento tão prazeroso na tua presença, ó Pai. Faz conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso de número 1. Eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração, amém? Querido, se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria Princípios de Liderança com o Profeta Elias. Nesse domingo que passou, nós tivemos a consagração de vários novos obreiros na Igreja Pão da Vida, e eu fico muito feliz e grato a Deus, porque eu sei que o Senhor está levantando um exército, e esse exército é o exército de Deus, amém, irmão? Do mesmo jeito que todos os dias o diabo prepara dardos inflamados para tentar destruir, o Senhor tem flecha na mão dele. Eu quero que você creia nessa palavra. O diabo tem dardos para destruir, mas o Senhor tem flecha que atira, que constrói, que restaura e que edifica. Glória seja dada a Jesus. Primeiro livro dos reis de Israel. Essa é uma palavra em especial aos líderes que foram consagrados e levantados. Porém, você também que é crente, aí você vai aplicar essa palavra à sua vida. Capítulo de número 19, verso de número 1. Quem achou, diga amém. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem pelo mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e ainda outro tanto, se de certo amanhã, a essa hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo Elias se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu moço. Verso de número 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a deitar-se. Verso de número 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Verso de número 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Quero que você curve a sua cabeça, faça mais uma oração comigo. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais uma oportunidade de compartilhar a palavra com a Tua igreja. Peço, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito nesse momento fale aos nossos corações, nos dando a palavra rema, a palavra revelada. Que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos e amados, várias vezes eu já preguei sobre o profeta Elias aqui na igreja,
Mas parece que todas as vezes que eu olho para a história de Elias, o Senhor comunica em meu coração algo novo. O profeta Elias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Mesmo não tendo livro escrito, mesmo não sendo como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, mesmo não tendo escrito o livro que está na Bíblia Sagrada, mas ele foi um profeta extremamente importante. Ele foi uma resposta de Deus para um período muito difícil para Israel. Elias foi resposta de Deus. E isso que me impressiona, porque todas as vezes quando na terra tem indagação, quando aqui da terra ninguém sabe o que fazer, às vezes a gente olha para os homens e procuramos resposta. Às vezes a gente olha para os líderes políticos e procuramos resposta. Às vezes a gente olha para os oráculos, para a astrologia. Tem gente que ainda olha horóscopo para saber resposta para a vida. Mas a verdade é que aqui na terra só tem dúvida. Quando você quer resposta de verdade, você deve procurar no céu, porque o céu tem resposta para a sua vida. E Elias foi essa resposta. A resposta de Deus para a nação de Israel. Israel estava dividido, como vocês bem sabem, quando a gente tem a divisão da nação de Deus, em que a gente tem 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Elias é levantado para profetizar as tribos que estavam ao norte. O período que o profeta Elias foi levantado foi cerca de 900 anos antes de Jesus Cristo. E a gente precisa ter noção disso, porque nesse período Israel estava completamente perdido. Não era um negócio de que Israel estava meio mais ou menos. Israel não estava morno. Espiritualmente Israel estava mais congelado do que um picolé dentro de um freezer, meu irmão. O povo não sabia de nada, não estava entendendo nada. O contexto de que Elias é levantado era o pior contexto possível. Ele não tinha igreja para pregar, ele não tinha seguidores, ele é simplesmente levantado no meio do nada para um povo que não queria saber de nada de Deus. Para você ter ideia, Elias é levantado no pior reino da história de Israel. Pensa na pior possibilidade possível para se levantar um ministério, aí estava Elias. Para você ter ideia, no primeiro livro dos reis, nesse que a gente leu, no capítulo 16 fala de Acabe. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu quero só fazer essa leitura. Capítulo 16, no verso 30, diz assim: E fez Acabe, que era o rei, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, muito mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, e andou ainda e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, que era rei dos Sidônios, e serviu a Baal. E se encurvou diante dele, levantou um altar a Baal, na casa de Baal que ele edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, o Deus de Israel. O que significa isso, pastor Gabriel? Imagina um cenário, onde ninguém conhece Deus. O rei, que naquela época era o governante máximo da nação de Israel, tinha acabado de instituir o culto a Baal. A gente começa a ver o nome de Baal na Bíblia aqui no capítulo 16. Ele traz o culto a Baal e diz: esse é o Deus de vocês. Não é Jeová, não é o Deus que tirou vocês do Egito. Quem tirou, quem fez todas as maravilhas foi Baal. E não sendo suficiente, ele ainda traz um nome que talvez você conheça: Azera. Jezabel era princesa de Sidom, e a deusa dos Sidônios era Azera, que nada mais é do que a gente pegar os 2 piores demônios e colocar para Israel adorar. Era um contexto muito ruim. Era ou não era, meus irmãos? Ele diz assim, ó: todo mundo dessa nação tem que adorar a Baal. Se não gostar de Baal, você vai adorar Azera. Você vai adorar esses 2, outro não vai. E no meio tão difícil, numa situação tão complicada, aí que surge Elias. Eu já falei isso aqui algumas vezes e quero reafirmar o seu coração. Pedir para que Deus te levante quando está tudo calmo é meio que contraditório. O Senhor tem prazer em levantar homens e mulheres valentes quando está tudo bagunçado, meu irmão. Quando está tudo indo de mal a pior, é aí que Deus revela o seu poder através dos filhos dele. Eu quero que você carinhosamente pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga: quando tudo piorar,
Não se preocupe, Deus vai te usar. Eu quero falar isso mais uma vez. Quando tudo piorar, Deus vai te usar, meu irmão. Glória a Deus. Elias surge como essa resposta a um povo que estava totalmente perdido. A um povo que não sabia enxergar um palmo que estava à sua frente. Lá vem o profeta Elias. E muitas vezes a gente quer que Deus nos dê uma missão fácil. É meio complicado, né, meus irmãos? A gente pedir a Deus que coloque a gente, que nem a missionária Aparecida Borges pregou no domingo, querer colocar a gente numa rede armada, um anjo fique soprando e o outro trazendo água de coco, e a gente, eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. É complicado, meu irmão. A verdade é que o Senhor tem prazer de levantar a gente quando ninguém mais sabe o que fazer. Quando está tudo indo de mal a pior, tem doença, tem enfermidade, tem demônio se manifestando, é aí que Deus levanta os servos e os escolhidos dele. Eu creio nisso. Então fizemos essa breve introdução, eu quero falar para vocês alguns princípios sobre esse ministério. O primeiro, vocês já sabem, é que Deus levanta líderes em tempos de crise. Profetas, reis de Deus não são levantados no período fácil. Não são levantados quando está tudo indo no bem bom. Eu tenho para mim que os tempos difíceis são porta-vozes de profetas. Quando o tempo está difícil, é aí que abre caminho, abre alas para o negócio realmente acontecer para Deus. Pensa comigo. Numa geração de Saul, uma geração de reis como Saul, de ingratidão, de desonra, de um povo que só liga para a aparência, não tem nada de intimidade com Deus. Ser Davi é um desafio, meu irmão. Numa geração onde o povo só olha para o que está fora, a gente ser levantado por Deus como Davi é um desafio muito grande. Vai chegar momentos em sua vida em que você vai se deparar com desafios como esse, em que todo mundo vai olhar pelo que está fora e você vai ter que dizer, eu não ligo para o que está fora, eu me importo com o que está dentro. Vai chegar uma hora que todo mundo vai chegar para você e dizer, por que você continua indo para a igreja? Por que você continua servindo ao Senhor? Está indo tudo de mal a pior. Você vai ter que olhar e dizer, eu não adoro pelo que eu vejo Deus fazendo, eu adoro pelo que Ele é. A gente precisa ter isso muito firme em nossa mente. O tempo de crise vem para revelar os verdadeiros. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele diz, ainda que importa que sejam provados por um breve momento, como o ouro é refinado pelo fogo. Ele diz que cumprindo o tempo certo, a gente vai receber toda a herança e plenitude do Senhor. Talvez você esteja aqui, meu irmão, nesse culto, paralisado pelos tempos da crise. Mas eu quero dizer, é no tempo de crise e dificuldade que a gente sabe quem é Davi de Deus na terra. Na Bíblia Sagrada sempre vai ser assim. Na crise existem os murmuradores e os profetas. Você é qual? Na crise tem dois tipos de pessoa. Quantos tipos de pessoa, igreja? Tem os murmuradores e tem os profetas. Cutuca teu irmão assim, cutuca ele assim, tu é qual? Fala para ele, revela teu nome. Tu é qual? E aí, tu é murmurador ou é profeta? Pastor Gabriel, não estou entendendo nada. Simples, meu irmão. Quando você vou usar exemplos bíblicos. Êxodo capítulo 15, verso de número 23. O povo havia acabado de passar pela travessia do Mar Vermelho. Ó, escuta aí, depois vocês descobrem quem é profeta e quem é murmurador. Ainda estava na discussão para saber. Aí no final aqui a gente descobre. O povo tinha acabado de passar pelo Mar Vermelho. Caminharam 3 dias pelo deserto. Quantos dias? O povo ficou com sede. A água do cantinho tinha acabado. Não tinha mais água. A botija estava ficando vazia. E o povo começou a murmurar. Moisés, você tirou a gente para morrer de sede. Aí, conversando assim, fiquei com sede, irmão. O povo começou a murmurar. Você tirou para nos matar de sede aqui. Moisés não era murmurador. Ele olha e diz, eu vou falar com Deus. Vai ter muita gente murmurando na crise. Você vai olhar e vai dizer, eu vou falar com Deus, eu vou falar com quem traz resposta.
Pastor Gabriel, estou num aperto financeiro, o negócio está complicado. Você escolhe, meu irmão. Ou murmura ou fala com Deus. Os dois não dá não. Eu sou de quem fala com Deus, eu não sou de quem murmura. Glória a Deus, aleluia. Então Moisés chegou e resolveu. O Senhor pegou e disse, ó, tem um pedaço de madeira aí, você pega essa madeira, joga dentro dessa água, e a água que era amarga vai ficar doce. Quem é profeta consegue pegar a cruz de Cristo, colocar na vida, e a vida vai ficar doce. Estava amargo, mas vai ficar doce. Receba em nome de Jesus. Estava amargo, mas Jesus faz doce. Glória a Deus. Meu irmão, tem tanto exemplo na Bíblia. A gente tem Josué diante de Jericó, a gente tem Davi diante de Golias. Meu irmão, Davi diante de Golias é o maior exemplo. Ou você é murmurador ou você é profeta. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, no verso de número 32, eu quero fazer essa leitura. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Mas preste atenção. 1 Samuel 17, 32, olha só. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Esse dele aqui era Golias. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá lá e pelejará contra esse filisteu. Meu irmão, pensa de um cabra macho, era Davi. Era um adolescente aqui. Não era já rei não, não era um homem de barba feita, homem grandão não. Era um pivete desse tamanho, dizendo, te preocupa não, eu vou lá e resolvo. Eita, meu Deus do céu, eu queria uma geração de Davi nessa igreja aqui. Ei, pastor Chico Chagas, vai ligar e vai dizer, vem aqui em casa, porque tem um demônio se manifestando. Aí os crentes, misericórdia, pastor Gabriel. Aí o senhor, exorcismo já é uma parada mais complicada. Pastor, misericórdia. Mas a gente tem que ser essa geração de Davi, que não teme o diabo não. Olha, falei em demônio, todo mundo ficou quieto. Preocupa não, irmão, nós vamos falar mais de Jesus hoje. Davi chegou e disse, não desfaleça o teu coração. Sabe o que significa não desfaleça o teu coração? Não se preocupe por causa dele. Ele estava dizendo, não se preocupe por causa do inimigo. Eu sei quem me chamou. Aí no decorrer do texto, escuta, olha só. No decorrer do texto, no verso 33, Saul disse, contra esse filisteu você não pode pelejar com ele. Você ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua idade. Ele estava dizendo, meu filho, como é que você inventa umas coisas dessas? Para de maluquice, Davi. Ele desde que tinha a sua idade que ele guerreia, e você é um menino. Você é um menino, você não pode. O inimigo olha para você e diz, você é um menino, você não pode. O inimigo olha para você e diz, você não é capaz, você não consegue. Mas o que é que a gente responde? No verso 34, Davi disse, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha urso, vinha leão, eu tomava a ovelha do rebanho, saía após ele, feria, livrava da boca. Estão achando que você é menino, mas não sabe as batalhas que você já enfrentou com seu Deus. Ah, meu irmão, a coisa mais bonita da vida de um crente é aquilo que ninguém vê. É as batalhas que a gente vence, pastor Nilton, quando ninguém está olhando. Sabe por quê? A batalha que a gente vence quando ninguém está vendo, nos prepara para vencer quando todos estão olhando, meu irmão. Tem muita gente querendo vencer nos holofotes, nas câmeras, no púlpito. Só vence diante do povo quem primeiro já venceu, junto com Deus, no secreto, no escondido. Davi estava mostrando isso. No verso 37 ele diz, o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, e me livrará também da mão deste gigante. Cutuca teu irmão assim com o cotovelo, vê se ele ainda está acordado. Cutuca ele aí e disse, você já venceu o urso. Fala para ele, você já venceu o leão. Agora pega na mão e disse, vamos vencer o gigante. Pega na mão dele e diz, vamos vencer o gigante. Arranca esse crente da cadeira. Diz a ele, vamos vencer esse gigante, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus levanta líderes em tempos de crise. Tem uma ruma de frouxo, não tem problema. Os filhos de Deus são corajosos e enfrentarão. Aleluia. Vamos continuar.
Segundo princípio, nesse rojão a gente vai chegar no sexto princípio voando, viu? Aleluia. Segundo princípio, o passado não entra em conta quando Deus te chama. Essa parte eu amo, essa parte, esse princípio. Quando Deus te chama, não importa de que lhe chamavam. Amém? Amém? Quando Deus chama de Chico, separei você para pastor. Não importa se chamava o senhor de locutor, não importa se chamava de publicitário, de radialista, agora o senhor é pastor, para a glória de Deus. Quando Deus chama, passado não tem conta. Nós temos a péssima mania, líderes da Pão da Vida, escutem isso. Nós temos a péssima mania de chegar com as nossas bagagens, os nossos fases. Deus, olha aqui o que eu tenho, Senhor. Eu não posso te servir porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Eu quero dizer, quando Deus te chama, o passado não importa. Por quê? Na vida de Elias, você sabe, na Bíblia Sagrada, a gente não conhece quase nada de Elias. Nada. Sabe o que é nada? Quando a gente vai ler a Bíblia, lá no primeiro livro de Reis, que foi onde a gente leu, no capítulo de número 17, diz: então Elias, verso 1, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, o Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nesses anos nem haverá orvalho nem chuva. Começou aqui. A primeira vez na Bíblia Sagrada que o nome de Elias é falado é aqui, irmão. Simplesmente diz: Elias era dos tisbitas, que era uma região, um povoado da região de Tisbe, dos moradores de Gileade. A Bíblia não diz o nome do pai, não diz o nome da mãe, não diz se ele era carpinteiro, não diz se ele era ferreiro, não diz se ele era um pastor, não diz nada. A Bíblia, esse era Elias, ele apareceu profetizando. Sabe por quê? Na história da Bíblia Sagrada, pegue a Bíblia, estude ela, veja os homens e mulheres que Deus chamou. O que importa não é o que eles faziam antes do chamado, é quando Deus te chama que o negócio começa a valer de verdade, meu irmão. O homem vai olhar e vai te apontar pelo que você fazia antes. O homem vai olhar para você e dizer: mas você não era isso, você não era aquilo, você não traiu, você não matou, você não roubou, você não era tal coisa, e agora quer ser servo de Deus. O que eles apontam pelo seu passado não importa. Se Deus te chamou, está chamado e acabou-se, meu irmão. Vão olhar para você, Alex, e dizer: não era da serraria, não ficava cortando madeira, não ficava fazendo móvel. Você disse: eu vou parar de construir móvel, agora eu vou só construir ponte que leva para o céu, apresentar Jesus e levar o povo para lá. A gente precisa entender que quando Deus nos chama, o passado não importa. Olhe para a história de Moisés. A Bíblia narra um único capítulo. Quantos capítulos? Sobre a vida de Moisés até os 80 anos de idade. Êxodo capítulo de número 2 é a história de Moisés. 80 anos de história em um capítulo desse tamanhozinho. A Bíblia mal fala sobre o período que ele passou no Egito e pouquíssimo fala sobre o período que ele passou em Midian. Só que quando você vai ver a história dele com Deus, amém? A partir da sarça é do capítulo de número 3 até o final do livro de Deuteronômio. Sabe por quê? A tua história com Deus sempre será maior do que a tua história com o mundo, meu irmão. Eu vou repetir isso porque o Senhor tem me dado graça. A tua história com Deus é maior do que a tua história com o mundo. Aleluia. E por que que a gente muitas vezes olha para a história com o mundo? Porque a gente é pecador. A gente é muito falho nisso. Ah, fulaninho fez. Irmão, não importa. Não importa. Meu passado foi bom. Eu estudei muito, eu subi de nível, eu alcancei diploma, eu fiz tudo o que era certo, tal, fui empresário, e agora Deus mandou abandonar tudo para servir a Ele. Amém. Não importa se o teu passado foi bom, você vai fazer igual Paulo. Sabe o que é que Paulo diz em Filipenses capítulo número 3? Ele diz: da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia. Ele diz: quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Diz: eu era o cara.
eu entendia tudo. Aí quando você vai lá para o versículo de número 8, ele diz: a tudo reputei por estrume, é cocô, pelas excelências das revelações que o Senhor tem me dado. Pega teus diplomas, tuas coisas, agradece a Deus pelo que tu teve, não tem problema, glória a Deus pelo que você teve, mas diante de um chamado, isso não vale nada, meu irmão. Não importa se chega na igreja rico ou chega pobre de marré, o que importa é que é chamado, é escolhido, é separado, é filho de Deus. Cutuca teu irmão assim com o cotovelo, diz: pega esse passado, deixa no passado. Fala para ele: viva o novo de Deus, viva o novo de Deus, viva o novo de Deus, viva o novo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu passado foi terrível, pastor Gabriel. Eu pequei, vivi em desonra, sabe, eu enganei todo mundo. Era a pior pessoa, era mais torto do que Vodanum, andava assim, Tem gente que é flecha de Deus e tem pessoa que é flechado, né? Tem gente que é flecha de Deus e tem gente que é flechado. Tem pessoa que é seta do Espírito Santo, tem outras que são setados. Pastor, eu fui um setado, um flechado, pastor, um atribulado, desses mesmo que quando eu passava na rua, as velhinhas faziam crucifixo para eu ir embora mais rápido. Não tem problema, meu irmão. O Espírito Santo está nesse lugar. Te apresenta a cruz de Cristo. Na cruz a dívida é rasgada e você é nova criatura para viver o novo de Deus. Aleluia. Meu passado foi ruim, e daí? E daí? Fiz o que era errado, e daí? Se quem chamou foi Jesus, está chamado e acabou-se. Pastor, eu era muito errado, eu era muito torto, e daí? Foi Jesus que te chamou. Pastor, foi ele que... Então não importa. Tu acha que Pedro, Tiago, João acharam bom quando Jesus chamou Mateus? Tu acha? Mateus era cobrador de impostos. Mateus gerava dívida para os discípulos. Ele era odiado, repudiado, provavelmente expulso de sua casa. Tu acha que eles acharam bom quando Jesus estava passando de frente à coletoria e falou: vem, Mateus? Acha que eles acharam bom? Acharam não, meu irmão, acharam ruim. Acharam ruim. Pastor, eu cheguei em casa, disse que fui chamado para ser diácono, presbítero, o Senhor me escolheu para ser pastor. Meu irmão, recebe isso. Ache ruim quem quiser, quem chamou foi ele, acabou-se. Olha carinhosamente nos olhos desse irmão, mais cheio de fogo que Jesus colocou do seu lado. Olha para ele aí agora, olha para ele. Fala para ele: quando Deus chama, está chamado. Fala para ele: você é chamado, você é escolhido, você é escolhido. Ache ruim quem quiser, quem me chamou foi Jesus. Glória a Deus, aleluia. O passado não entra em conta quando Deus chama um líder. Terceiro princípio. Glória a Deus, quem está gostando, dá um glória a Deus aí. Também, se não tivesse gostando, eu ia continuar pregando do mesmo jeito. Isso era para preparar vocês para o terceiro princípio. A mensagem de um líder, de um homem de Deus, deve vir de Deus. Muitas vezes a gente abre a nossa boca e se preocupa como as pessoas vão receber a mensagem. E essa preocupação é legítima. Porém, essa preocupação de eu falar e a pessoa se ofender não pode alterar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tem muita gente que abre a boca e fala uma ruma de coisa que não é de Deus. Muita gente. Muita gente que abre a boca, fala uma ruma de palavra e não tem nada de Jesus, irmão. Nada. É uma ruma de abobrinha. Não fala nada da palavra. Seja para agradar ou para desagradar. Eu já vi profeta entregando mensagem dizendo que era de Deus e não era, para agradar. E já vi profeta querendo exortar sem ser de Deus. Seja para agradar ou para desagradar, tem muita gente falando muita abobrinha. Vocês acreditam nisso? Diga sim. Vocês sabem que isso é verdade, né? Eu já vi uma ruma de gente, meu irmão. Falava cada besteira, eu botava a mão na cabeça: meu Jesus dos crentes, sangue de Cristo tem poder. Só o Senhor na tua misericórdia.
falava cada besteira, meu irmão, cada coisa. A gente vive numa geração que não sabe ouvir a voz do Senhor, que não sabe olhar uma mensagem, escute isso, uma pregação que está sendo pregada e olhar e dizer, é de Deus ou não é? A gente não sabe. A nossa geração perdeu esse discernimento espiritual. E é por isso que o povo se perde, meu irmão. Porque tem uma ruma de gente falando em nome de Deus e não é. Não é não. Eu quero contar uma história para vocês verídica. Verídica. Um pastor de uma igreja, estava com a igreja com muito dessas coisas, o povo perdido, sem saber o que era de Deus e o que não era, acreditando em tudo que era profecia. O pastor trouxe todo mundo para a igreja um domingo. Igreja lotada de gente. Baixou as luzes da igreja, ficou aquela luz ambiente, aquele negócio. Colocou um fundo musical forte, uma música forte lá e ficou quieto. Deixou só a música tocando e a luz meio apagada, meio acesa. De fé o povo começou a chorar. E chorava, e chorava, e chorava. Quando a música terminou, o pastor olhou e disse, por que vocês estão chorando? Ele disse, pastor, é porque louvar o Senhor é muito bom. A gente escuta a voz de Deus. Ele disse, vocês não escutaram a voz de Deus não. Eu baixei a música e coloquei Coldplay para tocar para vocês. Estava tocando banda do Coldplay. Os crentes lá ouvindo, come up to meet you, I know no folks, hein? E tudo chorando, dizendo que estava louvando ao Senhor. Estava entendendo nada e estava chorando. Isso é verídico, meu irmão. Eu vi acontecendo. Profeta que via uma pessoa chorando, apontava o dedo e dizia, não temas porque eu sou contigo. A pessoa já está chorando. A pessoa já está chorando, já é meio caminho andado para o falso profeta. Rapaz, o irmão já começou a chorar. Tu aponta o dedo e diz, não temas porque eu sou contigo, pronto. A pessoa, ele é mesmo comigo, né? É, meu irmão, não tem porque ele é contigo. É mesmo, né, pastor? É, ela é comigo. Você, irmão, Deus está vendo a sua vida. Tá mesmo, eu sei. Irmão, eu vi isso acontecer de ruma. Nós precisamos assumir um compromisso diante de Deus. A partir do momento em que você é separado para servir ao Senhor, você tem que assumir um compromisso. Eu vou falar o que o Senhor mandar, custa o que custar. Pode desagradar ou pode agradar, não importa, é de Deus, é o que importa, meu irmão. É melhor a gente ouvir uma peia de Deus que aperta o coração, que dói na alma, do que a gente ouvir uma ruma de elogio de Satanás. A exortação do Senhor cura a nossa vida. Cura. Cura. Tem uma historinha que eu vi no Instagram, que essa historinha é muito boa, muito boa. Um dia, a verdade e a mentira estavam passeando. Acho que vocês ouviram essa história por aí. A verdade e a mentira estavam passeando. E a mentira olhou para a verdade e disse, que dia bonito. E a verdade parou, foi conferir. Realmente o dia está muito bonito. Continuaram. Chegaram à beira de um riacho. E disse, olha que água boa, verdade, para a gente mergulhar um pouquinho. A verdade ficou meio escabriada assim, olhando. Viu que a água estava boa, que não tinha nenhum jacaré, que não tinha nada. A verdade tirou as suas vestes e mergulhou junto. Lá estava a mentira e a verdade, todas as duas na água. As vestes dela ficaram na margem do rio. Só que a mentira, sendo mais astuta, saiu primeiro do rio e se vestiu com as roupas da verdade. E foi embora. A verdade, percebendo que havia sido enganada, sai também, só que se recusa a andar vestida de mentira. E as duas estavam aí andando pela rua. O povo achou melhor ouvir e ver uma mentira disfarçada de verdade do que ver a verdade nua e crua. É verdade ou não é, meus irmãos? A gente vive esse contexto em que o povo prefere escutar o que agrada o ouvido do que ser a verdade. Nós, como obreiros, servos do Senhor, a gente tem que falar o que Jesus manda, meu irmão. A primeira mensagem de Elias, escute isso. Elias é levantado e a primeira mensagem dele foi, vai haver seca. Meu pastor, que coisa difícil. A gente já está pregando para uma ruma de incrédulo, e aí Deus manda a gente pegar e falar, vai haver seca. Deus não estava dizendo, eu vou derramar chuva, vou derramar bênção, eu vou salvar, tal. Não, a mensagem que Deus deu a Elias foi, haverá uma seca.
tão grande que nem orvalho. Orvalho é aquela aguinha que dá das plantas pela manhã, aquela geadazinha. Nem orvalho haverá, vai ser uma seca como nunca houve antes, por causa do pecado de vocês. Mas sabe por quê? É muito melhor a gente falar a palavra de Deus. É muito melhor. A gente precisa dizer isso. Elias disse que haveria seca e houve seca. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Cumpre ou não cumpre, meus irmãos? Quarto princípio. Estamos num contexto de seca. E eu quero dizer isso para você. Um líder, um homem e uma mulher de Deus, este homem e essa mulher de Deus, são escondidos, protegidos e sustentados no período da seca. Deus avisou que ia haver seca, mas Ele não disse que os servos deles estariam desprotegidos. Pastor Gabriel, pode ver um período de muita crise para o Brasil. Se vier, o Senhor não vai retirar a mão dos filhos dele. Cutuca o crente, mais crente que está do seu lado, e diga: tem proteção. Fala para ele: tem provisão. Fala para ele: tem esconderijo. Deus está com você. Então tem proteção, provisão e esconderijo de Deus. A Bíblia diz que Elias, logo após profetizar sobre a seca, ele vai, o Deus esconde ele no ribeiro de Querite. Pastor Gabriel, mas era seca, não tem problema. Pode ser seca para o mundo, mas para os filhos de Deus ainda tem ribeiro escondido preservando a gente. Tem muita gente preocupada com a seca. Se vier seca, Deus tem ribeiro preparado para você. Deus tem ribeiro preparado para você. Acabe poderia até ter tentado encontrar Elias a matar, porque Elias havia profetizado a seca. Acabe poderia até ter pensado em encontrar ele e destruir Elias. Vou matar esse profeta que profetizou seca. Porém, deixa eu falar um negócio para você. Não adianta. Não adianta. O diabo nunca consegue achar quem Deus esconde. Eu vou falar isso de novo. O diabo não acha quem Deus esconde. Eu vou falar mais uma vez. O diabo não acha quem Deus esconde. Pastor Gabriel, tentaram me matar. Tentaram. Você está aqui vivinho para dar glória a Deus e aleluia na quarta-feira profética. O diabo não acha quem Deus esconde, meu irmão. A Bíblia diz no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Pode ter Satanás procurando para te destruir, mas não acha, porque você é guardado por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, tem proteção para a gente nos períodos de seca e nos períodos de crise. E eu quero trazer uma breve reflexão sobre esse momento. Deus, ele leva Elias até o ribeiro do Querite, sustenta ele ali. A Bíblia diz que os corvos traziam pão para Elias. Rapaz, esse Deus não é gente não, né? Só Deus para fazer passarinho alimentar profeta, né, meu irmão? Os irmãos aí que criam passarinho, você dá pão para os passarinhos e tal. Imagina um corvo trazendo uma tora de pão e dizendo: come, Elias. Irmão, isso é muito doido, meu irmão. A Bíblia tem umas coisas que a gente... sangue de... Se eu ver nesses próximos dias aí um passarinho voando com um pedaço de pão, vai estar alimentando os profetas daqui da Pão da Vida. Aleluia, aleluia. Por isso que eu digo, irmão, a teologia é para você não matar passarinho. Mata os passarinhos não, irmão. Os passarinhos estão alimentando os profetas, você nem sabe. A gente vê que logo após o Senhor levar Elias para o Querite, pouco tempo passa, o ribeiro seca. Olha para cá. Quem deu o ribeiro para que Elias fosse sustentado? Foi Deus? Sim ou não? Sim ou não? Você crê que num período de seca, o ribeiro estava lá, quem colocou lá para sustentar Elias foi Deus? Foi ou não foi? A Bíblia diz que o ribeiro secou. A Bíblia diz que o ribeiro secou. Se você pegar, você vai ver que o ribeiro realmente secou. No verso 7 diz: e sucedeu que passados os dias, do capítulo 17, e sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou, porque não tinha chuva na terra. Senhor, foi o Senhor que deu o ribeiro, e agora seca?
A gente fica meio confuso, né? Deus mandou o ribeiro e agora secou. Eu acho que foi o diabo que colocou uma tampa lá e o negócio secou, só pode. Não foi, irmão. Todas as vezes que o ribeiro secar, é porque Deus está querendo mandar você para outro lugar. Tem muito crente que está querendo se alimentar de ribeiro que já secou. O ribeiro sustentou você por um período de tempo necessário. Quando o ribeiro seca, é sinal que Deus está querendo levar você para outro lugar. Quais são os ribeiros que secaram? Mostra na Bíblia. Noé construiu o quê? Quem lembra? Quiz bíblico. Noé construiu o quê? Só que depois que a água baixou, Noé fez o quê? Saiu da arca. Pastor Gabriel, o homem ficou 120 anos construindo um barco daquele tamanho. Usou 1 ano e pouquinho, agora saiu. Era para ter pegado aquela arca, fazendo um loteamento, construído o condomínio Arca da Aliança. Deixado lá, né? Condomínio Arca. Ele pegou. Quando a água baixa, meu irmão, ele simplesmente, a arca já serviu, já cumpriu o propósito. Tem muito crente que não desapegou dos ribeiros e das arcas da vida. Já cumpriu o propósito, não tenha medo de desapegar. Deus tem algo melhor para você, meu irmão. Eu quero dizer isso, Deus tem algo melhor para você. Eu vi muito crente apegado com esses ribeiros. Vi muito. Que é um ribeiro, exemplo, o auxílio emergencial na época do Covid. É um ribeiro. Teve aquele quebra-galho lá, na hora que você viu, quebrou o galho e depois secou, irmão. Não tem mais não. Você queria que ficasse auxílio emergencial, agora é auxílio Copa. Tem a Copa aí, né? A gente precisava do auxílio refrigerante, auxílio carne assada, mas não tem. E tem crente que ainda está lamentando porque não tem, irmão. Não se preocupa pelo que secou. Todas as vezes que o Senhor fechar uma porta, Ele já preparou uma rota de escape alternativa para você. Pastor Gabriel, fui despedido do emprego. Pastor Gabriel, me botaram para fora. Pastor Gabriel, fechou não sei o que. Não se preocupe. Às vezes a gente pensa que as portas fechadas da nossa vida foi o diabo que fechou. Mas não é toda vida que o diabo fecha. Na maioria das vezes quem fecha é o Senhor. Sabe por quê? Para você se lembrar que todas as vezes que as portas da terra fecharem, tem porta lá no céu aberta para a sua vida. Então, creia nisso. Penúltimo princípio: líder é provisão de Deus. Estou terminando, irmão, estou terminando. Vocês falaram que estava bom, vocês seguram agora aí, então falta só 2. Líder é provisão de Deus na vida dos outros. Quando o Senhor seca o ribeiro do Querite, Ele conduz Elias até Sarepta. Ele pega Elias, coloca Elias numa circunstância e diz: eu preciso que você saia daqui e quero que você vá até Sarepta. Quando ele chega lá, quem é que Deus coloca para alimentar o profeta? Uma viúva pobre. Oxe, eu estava com um ribeiro lá só do bom e o Senhor manda uma lisa para me ajudar, Senhor, então o negócio está errado. Misericórdia. Senhor, como é que pode, Senhor? Eu estou liso, o Senhor manda uma mais lisa que eu para me ajudar. Senhor, eu estou com um buraco desse tamanho para tapar. O Senhor manda uma banguela para me ajudar a tapar esse tamanho desse buraco. Ele sai do Querite e chega lá para a viúva e diz: o Senhor mandou você fazer um bolo para mim. Que profeta malandro, hein, irmão? Só podia ser um profeta da Pão da Vida, chegar na visita e dizer: o Senhor mandou você fazer um bolo para mim. Não, os profetas daqui são ensinar. Ninguém tenha medo de receber os crentes da Pão da Vida para visitar. Eles só vão comer se você insistir muito. Perguntar 2 vezes. Aí diz assim: vamos comer uma bolachinha? Aí diz: quero não. Vamos, mas já que você insiste. Ah, Jesus. Eu falei, irmãos, que Deus ia sustentar você no período da seca. Você crê nisso? Mas Ele também quer que você seja sustento na vida de outras pessoas.
ser servo de Deus, ser separado a um ministério, como muitos de vocês foram no domingo passado e outros de vocês foram há vários tempos atrás, significa entender que Deus vai sustentar você para que você possa sustentar os outros. O problema da gente é que a gente gosta de segurar a bênção. Cutuca seu irmão e fala assim: não retém a bênção. Cutuca ele, não retém a bênção. Aponta o dedo de profeta na cara dele: não retenha a bênção. Bênção, quando ela fica retida, ela apodrece, ela vira maldição. Mas quando você reparte, você compartilha, vira multiplicação na vida do povo. O erro da gente é muitas vezes quando a gente é abençoado, diz: opa, vou fazer meu pé de meia. Sou abençoado, né? Vou fazer um pé de meia. Tem gente que é tão abençoado que não faz só o pé de meia não, faz o pé da calça, o pé da blusa, o pé da carteira, o pé do carro. E Deus mandando para você ajudar os outros e você querendo fazer o pé das coisas. Não, meu irmão, não retenha a bênção. Quanto mais você abençoar o próximo, mais Deus vai te abençoar. Elias é levado até Sarepta para socorrer uma viúva pobre. No meu socorro ao necessitado, haverá socorro de Deus para mim. Todas as vezes que eu me dispuser em abrir a mão e servir o meu próximo, a mão de Deus sempre estará aberta para fazer milagre sobre a minha vida. Isso foi, meu irmão, foi uma vice-versa que abençoou ali, foi tremendo. Porque Elias chega, a mulher tinha um cavaquinho, bem pouquinho, uma medida pequena de farinha, 2 dedinhos de azeite, não tinha mais nada. Quando ela toma a coragem de compartilhar com o servo de Deus, ele ministra uma bênção sobre ela, que diz: até o final da seca. Aí a gente gosta dessa frase, nós que é bem pentecostal até o osso, a gente diz: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não vai cessar. Aleluia. A farinha não acaba não. Quando eu me disponho a ser bênção na vida das outras pessoas, a farinha não acaba, o azeite não acaba. Eu quero dizer isso para você e receba em nome de Jesus. Enquanto você for canal de bênção na vida de outras das pessoas, o azeite não vai parar na sua vida, vai continuar jorrando o azeite de Deus. Cutuca o crente até ele dar um glória a Deus e fala: recebe azeite do Senhor aí. Tem azeite aí, irmão? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Você vai encontrar pessoas pobres na sua jornada. Pessoa pobre de pão, pessoa pobre de amor, pessoa pobre de Deus. Irmão, a gente está fazendo umas ações evangelísticas. A gente viu, principalmente aqui no centro da cidade, a gente estava só cantando louvores, evangelizando as pessoas. Ação simples. A gente via a carência das pessoas de Deus. Tem noção? A gente começou a cantar raridade lá na praça, sexta-feira da semana passada, a gente estava fazendo um evangelismo lá na praça. Banda estava lá, estava uma equipe da igreja evangelizando. A gente começou a cantar raridade lá. De fé, o povo passava cantando e fazendo assim no zóio. Não era poeira não, meu irmão. Não era poeira nem a poluição do centro não. Era só o povo carente de Deus. A gente começava a cantar que eles eram a raridade, que eles eram puro ouro de Deus, sabe, imagem e semelhança do Senhor. E o povo começava a sentir. O povo está carente do Senhor. O povo está carente de Deus. A sua aleluia, glória a Deus. Quem está aqui diz amém. Também quem não está, como é que quer dizer, né, irmão? Então, o povo estava carente de Deus. O povo estava carente de Deus. Você vai encontrar ao longo da sua jornada pessoas carentes de um alimento, de uma palavra de afeto. A gente teve uma vez que a gente fez uma ministração aqui na igreja. Voltou? Deu certo? Pronto. A gente fez uma vez uma ministração aqui na igreja, que a gente simplesmente deixou o Espírito Santo agir. Isso foi num grupo de jovens, há vários anos atrás na igreja. A gente simplesmente deu um abraço nos jovens, e os meninos começaram a chorar. Muitos deles nunca tinham recebido um abraço do pai. Chegou na igreja, recebeu um abraço de um líder, meu irmão, foi choro. Estava carente.
A gente vê na história de Elias que ele se encontrou também com um filho que estava à beira da morte. Quando você vai continuar lendo o capítulo de número 17, a Bíblia mostra que o filho dessa viúva morreu e Elias foi lá. Quando você vê os filhos, os jovens morrendo, não tenha medo, Deus quer usar você para ressuscitar os quem está morrendo aí. Eu vou falar de novo, Deus vai usar você para ressuscitar quem você encontrar morrendo por aí. Quem crê, dá um glória a Deus, faz barulho aí, irmão. Sexto e último princípio para liberar vocês. O sexto e último princípio: levanta e come, porque o teu caminho será longo. Escuta isso, irmão. Estão querendo acabar logo eu com pregação? Vamos deixar encabulado desse jeito. Quando a pregação acabar, aí eles vão querer que a pregação acabe logo para eu contar. Tá vendo? Queridos, quero pedir que vocês se coloquem de pé. Vou logo terminar a pregação. Deixa eu falar para vocês o último princípio. Eu quero dizer para vocês que o caminho do líder é longo. Não, escuta isso, irmão. Quem quer encurtar o teu caminho é o diabo. Quem quer fazer com que seu milagre seja curto é o inimigo. O inimigo coloca prazo de validade nas bênçãos de Deus, na unção derramada sobre a sua vida. Todas as vezes que você pensar que a unção acabou, que Deus não está mais com você, que o Senhor não está mais lhe usando, que é o fim, é o ponto final, esse pensamento não é de Deus. Quer dizer um negócio para você: não existe ponto final na sua história com Deus. Vou falar de novo, não existe ponto final na sua história com Deus. No texto que a gente leu no início desse culto, Elias achou que era o ponto final dele. Elias tinha acabado de sair do milagre mais astronômico, celestial, poderoso do seu ministério. Ele tinha acabado com a raça de 900 profetas do diabo, 500 de Baal e 400 de Azera. Acabou com tudo, irmão. Pensa. E logo após ter derrotado o inimigo, ter profetizado a chuva e a chuva se derramada, Jezabel disse que ia matar ele. E Elias disse: pronto, agora é o ponto final. A gente leu no início que quando Elias achou que era o ponto final da história dele, o Senhor conduz ele e diz o seguinte para ele: Deus manda um anjo, coloca comida pronta. Hoje esse culto foi comida de anjo para você, meu irmão. Eu quero dizer para você, agora que você já está de pé, alimente-se dessa comida que foi pregada aqui essa noite, porque longo será o teu caminho. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você agora. Sente só um pouquinho, igreja, só um pouquinho. Irmãos, tem alguém aqui que está um pouco afastado da igreja, que quer hoje se apresentar como soldado diante de Jesus? Algum irmão, alguma irmã? Alguém que não é crente hoje quer se alistar no exército do Senhor? Se tiver, levante a sua mão assim, diga: eu quero. Só tem crente. Quem é crente, levante a mão aí. Só quem é crente. Então, amor, só tem crente aqui. Glória a Deus. Irmãos, a pastora falou um negócio para mim ali e ela pediu para mim não contar. Mas essa igreja é uma igreja democrática. Se vocês, a maioria, disser conte, eu conto. Quem concorda que o pastor conta, levanta a mão. Amor, mas a maioria. Eu fui no banheiro, não tenho vergonha de dizer que estou com essa camisa desde ontem. Pensa na camisa boa.
Estou ou não estou, pastor Cícero? Foi com essa que eu fui dormir na fazenda? Pastor, você não trocou por quê? Porque eu gosto da camisa, porque a roupa está toda limpinha. Mas eu vesti ela ontem, vesti hoje, e se brincar eu visto amanhã de novo. Aí eu fui no banheiro aí, não passei a roupa por dentro. Quando eu voltei, ela disse: amor, você está parecendo boneco, amor. Boneco é aquele personagem do Chico que diz: eu vou para a galera. Aí eu caí na gargalhada, irmão. Mas aí, antes de eu dar a bênção apostólica, eu quero contar uma história que me contaram de um crente. Vamos chamar a criança. Depois você traga o papelzinho para cá, amor. Contaram que o irmão chegou na casa do outro irmão. Ele é conhecido como crente cururu. É aquele que quando chega na casa não quer mais ir embora. Chegou de manhã, tomou café. A irmãzinha falou: homem, a gente tem que sair, esse irmão não vai embora. O que é que a gente vai fazer? O marido: calma, calma, é a primeira vez que ele vem aqui, vamos ter calma. Fala, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí chegou a hora do almoço, crente lá. Aí o irmão foi lá e disse: meu irmão, e aí? Vai ficar para o almoço? Aí o irmão olhou para ele, o teimoso, né? Olhou para ele e falou: a sua mulher bota cebola na comida? Aí o irmão, pensando que ia dizer e ele ia embora, falou: bota, rapaz, minha mulher exagera na cebola. Ele falou: rapaz, pois vou ficar, porque eu gosto demais de cebola. Ficou para o almoço e foi ficando à tarde. Chegou a hora da janta, a mulher disse: mas homem, como é que pode? Eu dou uma ruma de coisa para resolver, tem que ir na rua. Aí chegou: vai lá, pergunta se ele vai ficar para a janta, para a gente despachar logo. Aí o irmão chegou de novo, pastor Gabriel: irmão, vai ficar para a janta? Ele disse: sua mulher bota cebola na janta? Ele disse: bota não, na janta ela não bota não, ela só bota no almoço. Ele disse: pois vou ficar, porque comer cebola 2 vezes no dia faz mal. Irmão, eu gosto de brincar com a igreja. A igreja vem para o culto, tem que sair feliz. É ou não é? Olha, os homens dessa igreja, preste atenção no que o pastor Chico vai dizer. Se sua mulher disser que você está feia, é mentira. Viu? Agora não vá se olhar no espelho, não, pelo amor de Deus. Vem, amor, vamos. Traga aí o casal, traga aí a criança. E tem irmão que acorda de manhã só Jesus, não? Ele vai passando de frente ao espelho. Como susto. Outro dia eu olhei no espelho e falei para mim mesmo: de que planeta você é? De onde você veio? Irmãos, eu quero chamar a irmã Ingrid, o irmão Wesley, que vão apresentar o filhinho Saulo. Venham para cá, para a gente orar. A igreja gosta que o pastor às vezes brinque assim para descontrair, né? Porque eu congreguei numa igreja, meu irmão, que eu saía de lá todo dia, menino, o lombo era só sangue de peia. Tinha dia que eu ia para o culto, falei: Jesus, eu vou porque é o jeito, mas não queria ir não. Aqui você diz: rapaz, eu vou porque no final do culto às vezes o pastor brinca, a gente acha graça, né? Elenilson? Quer se apresentar hoje, Elenilson? Quer deixar para domingo? Domingo? Você que sabe. Pode ser hoje? Pois vem com a sua família todinha, pode subir aqui. Glória a Deus. Vamos orar. É o Saulinho? É o nome dele completo? Saulo, isso tem nome de profeta. Eu, glória. Vamos orar. A igreja vai estender as mãos para essa criança que está aqui com os pais dele. Santo Deus, eterno Pai, aqui está o Saulo, Deus, trazido no teu altar pelos seus pais, que com autoridade matriarcal e patriarcal estão apresentando ele ao Senhor, consagrando ele ao Senhor. Usa, Deus, o Saulo durante toda a tua vida, Pai, para que ele seja motivo de alegria para a sua família e para o teu coração, Deus. Guarda ele de toda enfermidade, de todo perigo, de toda maldade, e faz dele um profeta do teu reino, um homem usado por ti, Senhor, para o crescimento da tua obra. E abençoa toda esta família, Pai, como o Senhor abençoou Ana, Elcana e sua família. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz amém. Valeu, profeta. Lenilson, vem para cá, Lenilson. Recebe aqui a irmã Lenilson, a irmã Kelly, né?
Eu tenho a Kelly na minha vida também, que é a Kelinha, né? A Kelly, seja bem-vinda, viu? Eu quero, quer falar? Fala alguma coisa, se o pessoal ouvir sua voz, que eu sei, é parecido comigo. Aonde você comprou essa camisa? Não tinha outra com melancia, não, para mim? Qual é? É com alegria que eu saúdo a todos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Satisfação imensa, estou muito emocionado por fazer parte da Pão da Vida. Estive no primeiro contato com o nosso pastor Chico Chagas, lá na rádio, e já me sinto em casa já. O homem de Deus, realmente o que ele prega sobre o amor. O primeiro dia que eu conheci ele, parecia que já fazia 10 anos que conhecia já, pastor. Muito obrigado, a pastora também, pela recepção. E estamos aqui para somar com a Pão da Vida, para unirmos as forças e pregar o Evangelho de Papai do Céu. Amém, irmãos? O homem tem a voz bonita, viu? Viu aí o vozeirão do homem? A voz do homem é bonita. Vamos orar por eles. Irmã Kelly, quer falar? Mas eu estou sabendo que a senhora prega e canta, viu? Prepare para trabalhar. A moral é a família dele. Pai Santo, Deus amado, nós recebemos a família do teu servo. Ele, sua esposa, seus filhos. Deus, nós agradecemos porque nós estamos vendo aqui o cumprimento da tua promessa para com esta obra. Abençoa, Deus, os teus filhos aqui, que eles venham somar conosco para ganharmos alma para o teu reino e fazermos aquilo que agrada o teu coração. Dá a teu filho, a tua filha, Deus, porção dobrada da tua unção. Dá saúde, paz e felicidade, Senhor. Nós os recebemos com a alegria dos santos, pedindo que sejamos para ele a igreja que eles querem de verdade, Deus. Igreja que não decepciona, que nós sejamos a família para ele pertencer. E nós os recebemos com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Seja bem-vinda, Lenice. Deus abençoe, viu? Irmã Kelly, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe, seja bem-vinda, né? Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe vocês. Olha que alegria receber uma família inteira. Amém? Vou orar dizendo assim: Pai, abençoa esse povo, Deus. Eles deixaram suas casas, o conforto dos seus lares e vieram aqui para ouvir a tua palavra. É o amor que eles têm pelo Senhor, pela tua palavra. É o desejo de fazer parte do teu reino. Por isso eu peço, Deus, que seja derramada sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs a unção do Espírito Santo, as bênçãos celestiais. Atende às petições, às orações, Senhor, desta família Pão da Vida. Enche-os da tua presença, do teu amor, Deus. Abençoo, Deus, a todos eles em nome de Jesus Cristo. E peço sobre as suas vidas a bênção patriarcal de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que sejam felizes, que o Senhor possa nos levar de volta para casa, guardados e protegidos pelos teus santos anjos. Que assim seja, amém. Igreja, que a graça de Deus nosso Pai, o imenso amor do Senhor Jesus Cristo, que Deus dê a vocês e a minha família, os dons do Espírito Santo, que dê a consolação do Espírito Santo, a sabedoria vinda do alto. Amém. Calma aí, não vai embora não. Espera aí. Eu me lembrei de um negócio aqui agora. Quer que eu conte? Cício, vem cá, cadê Cício? Vem cá, Cício. Faça de conta que Cício é Pedrinho. Pedrinho é meu primo, filho de tia Wanda. Quem conheceu Wanda Barreto? Pronto, filho de Wanda Barreto. Cício é pequenininho. E Cício, você ainda é forte para ele. Pedrinho era só costela. E eu, mamãe morava na Rua Augusta da Escócia, nos Paredões, e saiu de lá porque eu brigava demais na rua. Veio morar aqui na Benício Filho. Só que antes da mudança, mamãe fez a mudança e eu fui para São José, no Ceará, passar as férias lá com meu avô. E o Pedrinho espalhou na rua Benício Filho que eu era o terror. Chico briga, Chico bate, não tem quem ganhe dele. Quando eu cheguei na rua, fiquei sabendo da fama. Pedrinho, olha, já contei para todo mundo aí que você é valentão. Eu com 11 anos, ó, deixa comigo. Fiz logo uma maromba com 2 latas de leite ninho. Dia e noite, irmão, olha. Os meninos tinham tanto medo de mim que eu ia passando, tinha 3 meninos olhando para mim e fazia, o menino corria.
Aí o menino morrendo de medo de mim. Aí um dia Pedrinho chegou lá, tinha um beco da alegria ali, depois de ali é pneu. O pai dele tinha um açougue lá e tinha uns bar lá, um bocado de bar. Uns cabas num bar lá, xingaram ele, lá vendo lá para casa. Aí ele chegou, primo, 3 caras ali, não bateu em mim porque eu corri. Eu disse, o quê? Vamos lá agora. Aí lá vai ele, todo. Menino, ele botou a titela para frente. E eu olhei para aquela titela, falei, meu Deus, não dá nem um pastel, mas eu vou botar a minha também. Lá vai nós dois. E ele chega lá, não conta conversa não, mete a mão, digo, deixa comigo que eles vão ver. Você não sabe que seu primo é brabo? Quando cheguei lá, o tamanho do homem. Um deles, um negão, os braços, olha, Mike Tyson. Quando eu cheguei lá, pedi, foi esse aí. Eu disse, qual? Esse aí. Tem certeza que foi ele? Foi. E aquele outro. Os outros 2 se levantaram. Eu falei, 3 Golias. Falei, bora, Pedrinho, vamos para casa. Aí eu saí puxando ele disse, ei, rapaz, ei, você não vai enfrentar os homens não? Eu digo, olha, se você quiser apanhar, apanhe sozinho, eu vou para casa. Deus abençoe a igreja. Até domingo, se Deus quiser, e tem Pocinho de Jacó.